Do acidente aéreo com o avião da Lamia Transportes, um dos sobreviventes, o tripulante Ervin Tumiri, deu algumas entrevistas nesse final de semana e jogou aí o foco, jogou uma luz sobre alguns fatos aí, né? O que poderia trazer algum benefício nas investigações, ajudar nas investigações. O que você destaca pra gente das declarações do tripulante Ervin Tumiri, Vini? Essa entrevista foi concedida ao Fantástico da Rede Globo, Edgar. E uma tragédia como essa, claro que ainda ecoa por todo mundo, né? Então agora resta ouvir, além das caixas pretas, que serão investigadas aí ao longo dessas semanas e destes meses, os 6 sobreviventes da queda deste avião. E o Ervin Tumiri já tem dado algumas declarações, já tem dado algumas entrevistas. Ele que já está na Bolívia, aliás, voltou de avião, confessou uma certa preocupação na hora do pouso. Imagine só, né, Edgar? Fico imaginando. Tão pouco tempo ali. Mas ele diz que quer continuar na profissão, inclusive sonha em se tornar piloto, né? Agora, alguns pontos importantes de se destacar dessa entrevista do boliviano, que era técnico da aeronave, né? Ele disse que, primeiramente, quando o acidente aconteceu, ele não acreditava no que estava acontecendo, parecia um pesadelo, porque na hora da queda ele acabou desacordado, né? E aí quando acordou, ele não sabia direito o que estava acontecendo, pegou uma lanterna, começou a piscar essa lanterna para ver se havia outros sobreviventes. Foi aí que ele encontrou a Jimena, que era companheira dele de trabalho, né? Ele acabou socorrendo a Jimena, acabou ajudando ela a sair de alguns destroços e se afastou do local do acidente com medo de que a aeronave pudesse explodir, né? Não foi dado para os passageiros, segundo o Ervin Tumiri, e a tripulação também, o risco desta queda. Ele disse que o piloto não alertou que eles fariam um pouso de emergência e sim um pouso normal. Então aquela história de que havia pessoas de pé no avião, que havia um certo desespero, não procede, segundo o Ervin Tumiri, né? Porque o piloto relatou apenas que eles iriam fazer um pouso normal, então estavam todos em suas poltronas, com cintos, e aí apenas na hora que o avião se chocou é que ele percebeu realmente a gravidade do que estava acontecendo. Inclusive, Edgar... Ele não falou que no plano de voo estava prevista mais uma parada antes de chegar em Medellín também? Em Cobija. Para abastecimento, para reabastecimento da aeronave. Ele imaginava que sim, que este avião faria o pouso antes de Medellín em Cobija para reabastecer. Inclusive ele faria parte deste procedimento de reabastecimento. Que ele perguntou antes do voo se iria acontecer este pouso. Foi confirmado que sim, e depois ele perguntou dentro do avião, e aí só durante o voo que falaram que não iriam parar mais em Cobija e só lá em Medellín. E como ele não sabia também desse pouso de emergência, Edgar, vai por terra também aquela história de que ele estava preparado já com as malas entre as pernas e também em posição fetal para ajudar na queda, né? Essa história também que acabou circulando não é verdade, segundo o Ervin Tumiri. Então, algumas informações importantes. Ele também confessou que conversava pouco antes do acidente com o técnico da Chapecoense, né, o Caio Júnior, e que o Caio estava até ensinando ele a falar português, né? Então ele lamentou muito este acidente, disse que tem um sonho também de visitar Chapecó, porque ele sente que esses jogadores salvaram a vida dele. Essas foram as primeiras declarações do Ervin Tumiri. A investigação vai afirmar isso, vai chegar ao veredito aí dessa história toda, mas sim, tudo vai levando a crer da negligência, né, da questão econômica ali, do abastecimento da aeronave, da mudança do plano, porque para ele mesmo estava previsto, ele aguardava que fosse feito esse pouso em Cobija para o abastecimento. Cobija. Em Cobija para o reabastecimento da aeronave, quer dizer...
É aquela história que os técnicos sempre dizem, uma sucessão de eventos acabam levando a uma tragédia como essa. Nunca é por um motivo só, mas uma sucessão de eventos que podem incluir desde falhas técnicas a erros, né, de avaliação do comandante da aeronave, o erro humano, a outras coisas também. Quer dizer, é uma tragédia que vai cada vez mais... Agora tem uma coisa engraçada, você falou, né, o cara teve que voar na sequência. O transporte aéreo, na proporção, é considerado um dos mais seguros. Dos mais seguros, com né? certeza. Morre-se muito mais gente, né? Tanto que quando acontece, realmente é uma tragédia, né? Quando acontece é uma tragédia. Agora, Edgar, você falou das investigações aí das caixas pretas, que serão, nesta semana elas serão decodificadas. É uma investigação que demora mais de 6 meses, praticamente. Agora, tudo leva a crer, os indícios levam a crer, realmente essa pane seca com relação à falta de combustível. Porém, outros fatores que você também alertou, Edgar, pode ser que nesta revelação da caixa preta, será que o painel que indicava o combustível apresentava alguma alteração que o piloto não conseguiu medir este combustível? E também a caixa preta vai revelar a comunicação do piloto com os tripulantes e com os passageiros para saber até que ponto que ele sabia do risco que todos estavam sofrendo. Porque o que se revelou na comunicação com a torre já tinha um desespero ali na fala, na fala final. Com a controladora de voo, né? Isso. Agora, importante destacar, né? As autoridades bolivianas também que liberaram este voo. Nosso companheiro aqui, o Daniel Lian, o repórter Daniel Lian, entrevistou o especialista em aviação, o Décio Correia, que criticou essas autoridades bolivianas de terem aprovado o voo. Edgar. Vamos ouvir um trecho dessa conversa. O plano de voo que é apresentado chama-se plano de voo proposto. Não é mandatório que a autoridade aeronáutica, os órgãos de controle de tráfego aéreo do aeroporto aceite um plano de voo. Ele só aceita o plano de voo e autoriza a partir do momento que ele está absolutamente regular ou em conformidade, como nós chamamos. Então ele acredita que realmente a Bolívia vai ser punida, vai ser rebaixada na sua autoridade ali como a aviação. E vamos ver os próximos passos aí dessas investigações, Edgar. Os sobreviventes estão bem, o zagueiro Neto é o que se apresenta em situação pior e os outros já estão falando, já estão mais conscientes.